Olá, seja bem-vindo ao podcast Legado. Aqui você vai ouvir muitas histórias que vai inspirar você. E hoje, no nosso primeiro episódio, nós vamos falar um pouco sobre o legado internacional, o sonho de estudar fora do país, fora do Brasil. Como como surgiu? Como ele pode se tornar realidade? E para isso, eu estou recebendo uma galera aqui muito bacana, que são alunos do Colégio Legado, aliás, alunos e já ex-alunos também. E eu queria que ele se apresentasse para você. Então, nós temos primeiro os alunos que se formaram ano passado no terceirão e estão agora em 2025 indo viver o sonho de estudar numa universidade americana. Então, começamos por você, Lê. Oi, gente, eu sou a Letícia. Eu me formei no Colégio Legado em 2024 e eu tô indo para a UARU agora em 2025. Eu vou cursar Business Administration. É como se fosse uma administração de negócios e eu tô muito animada. Eu acho que vai ser uma experiência única. Que legal, Lê. Gabriel. Então, gente, eu sou o Gabriel. Eu me formei em 2024 no Colégio Legado e eu vou fazer Business Analytics, que é basicamente análise de negócios, análise de gráficos, e eu tô muito animado para estudar lá. Que legal, Gabi. Oi, gente, meu nome é Bia e eu me formei junto com eles e eu vou fazer Health and Exercise Science com uma minor em Theology. É mais ou menos uma faculdade de cuidar assim, de atletas com uma menor em Teologia. Que legal, gente. Sejam bem-vindos novamente ao Colégio Legado. É muito bom receber vocês aqui. E além dos três, nós temos o Pedro Pavanati, que também se formou em 2024 e está indo estudar nos Estados Unidos junto com vocês, né? O Pedro, ele vai fazer qual curso? Engenharia. Engenharia. Isso. Então, um abração pro Pedro, né? E, gente, para entrevistar esses nossos três ex-alunos, eu trouxe aqui uma galera que vai me dar todo o suporte e segurança, né? Eu queria apresentar para vocês, aliás, pode se apresentar também, quem está estudando agora no terceirão, em 2025, e também vai viver a experiência, agora no mês de setembro, de ir conhecer algumas universidades americanas. Então, começando aqui pela ponta direita. Bom dia, boa tarde, pessoal. Meu nome é Gabriel Hedert, eu estudo no colégio há mais de 17 anos, hoje tenho os meus 18 anos de idade e estamos indo pela reta final do colégio, a gente está no terceirão. E hoje a gente recebeu uma missão de peso de entrevistar esse pessoal que está indo para os United States of America, que a gente vai encontrar eles logo ali em setembro. Ô, gente, o que vocês acham que ele vai fazer quando chegar lá de curso? Mas jornalismo, né? Nem dá para saber mais ou menos, né, o que o Hedert vai fazer. Não dá. Se tiver microfone. Se tiver microfone. João. É um prazer estar aqui. Como o Arthur já deu spoiler, eu sou o João. Eu também vou estar na viagem no final do ano com eles. Vamos conhecer duas universidades, tanto a UARU, que eles vão estudar, quanto a Liberty. E vai ser uma experiência incrível, eu tenho certeza. E como eu estava conversando com o Léo ontem, a gente não está preparado para o que vai acontecer. Vai ser extraordinário e eu estou muito empolgado com tudo que vai acontecer. Que legal. Boa tarde, boa noite também, como o Harris não deu boa noite pra ninguém, mas boa noite pra você aí. Então, meu nome é Léo, a gente faz parte dessa turma do terceirão e exclusivamente eu, o Joca e o Herdit, a gente estuda no colégio desde pequeno, a gente se conhece desde pequeno e hoje em dia a gente tem essa oportunidade para ir viajar, ir para os Estados Unidos. Além de ser algo que o colégio proporciona, é algo que o Senhor tem proporcionado para nós e para esse colégio, então eu creio muito que a gente vai falar muito sobre isso, sobre o mover de Deus, sobre esse colégio, sobre essa escola e sobre tudo que tem acontecido nesses anos. E eu acredito que seja isso. Que legal. Obrigado, Léo. Seja bem-vindo. Ana. Eu sou a Ana Luísa e eu estudo aqui desde 2016, estudo aqui há muito tempo. Vou me formar esse ano e vou estar participando com os alunos da viagem. Eu estou muito agradecida pelo legado ser essa ponte, né, de um cumprimento de tantos propósitos. Creio que vai alinhar muitas coisas nessa viagem, a gente vai tirar muitas dúvidas em relação a cursos que quer fazer, experiências, e creio que vai ser extraordinário também, vai ser muito legal. Que legal. Sejam bem-vindos, obrigado por vocês estarem aqui comigo. Bem, vamos iniciar perguntando para quem já passou pelo processo de admissão e vai agora já na próxima semana, é isso? Próxima semana. Próxima semana agora do mês de agosto, no mês de agosto, já indo para os Estados Unidos. Como tudo começou? Quando vocês descobriram que existia um sonho, para vocês lá atrás, esse sonho era distante, ele poderia ser realizado ou não? Como tudo começou? Quem quer começar de vocês três aqui? Posso Bia, começar? vai lá, Bia. Então, já era um sonho meu, já há bastante tempo, assim, só que eu não achava possível. Uhum. Eu cheguei a comentar com a Tia Rê no começo do terceirão, assim. A meta era sonho, 2 pontinhos, Oral Roberts,
realidade, 2 pontinhos em faculdades daqui. Aham. Tipo, não era uma coisa possível. Mas o legado deixou possível, né? Mas era um sonho, sim. Desde o 9º ano, assim. Que legal. E para vocês? Lê, Gabi? Posso começar? Esse desejo, na verdade, ele era desde muito cedo. Desde o 9º ano eu sempre desejei estudar fora. E eu vi que era uma certa realidade, porque eles têm uma admissão mais aberta de qualificação, de questão de bolsas. Eu me empolguei muito com isso. Eu comecei a estudar mais, comecei a me aprofundar. Eu comecei a procurar muitas faculdades que davam muitas bolsas boas para alunos internacionais. E eu estava vendo, eu estava seguro, eu estava pensando, já estou encaminhado, já sei o que eu quero fazer. Só que com o passar do tempo eu estava me sentindo inseguro, porque eu não estava meio que me achando em alguma universidade. Ou eu estava olhando só pelo financeiro, pelos meus próprios desejos. E percebi que as coisas não estavam fluindo muito bem. Só que no momento que eu coloquei Deus à frente desse desejo, eu coloquei Deus como prioridade, as coisas começaram a cooperar, começaram a funcionar. Aí eu entendi que, por mais que era um desejo só do meu coração, era um desejo da parte do Senhor também. Que eu não estava indo lá só para o meu próprio desejo, estava indo lá para um propósito muito maior. E isso se igualou ao que está acontecendo hoje, que a gente foi para a viagem no passado e que agora a gente está indo lá estudar. Que legal. Muito top. Muito top, Gabi. Lê, e aí? Não, a minha história não passa muito diferente da deles, né? Eu sempre tive essa vontade de estudar fora, mas eu nunca tive nada em mente, nenhuma faculdade em mente. Eu só pensava assim, nossa, ia ser muito legal fazer uma faculdade fora da minha cidade, né? Tipo, eu vou crescer muito mais em todos os sentidos se eu fizer algo fora do que aqui. E aí, quando a tia Rê chamou a gente no começo do ano, perguntando, o que vocês querem fazer? Daí a gente falou, alguma faculdade fora, se eu não sei onde. Isso a gente começou a virar a chave, né? E aí, depois surgiu essa oportunidade com o colégio, eu pensei, nossa, vamos encarar, né? Se a gente já tá aqui, se sempre foi um sonho. E no fim deu tudo certo. Que legal. Mas deu certo, né? E como que foi a reação da família de vocês quando vocês chegaram em casa e falaram, pai, mãe, existe uma possibilidade? Como que eles reagiram? Eles inicialmente se assustaram, incentivaram vocês, pediram cautela, né? Como que foi? Vou começar falando então. Vai lá, Eu Lê. já logo avisei por WhatsApp minha mãe, né? E ela é a pessoa que, sim, tá mais empolgada de todo mundo. Ela super me apoiou desde o início. Ela nunca teve assim, mas calma, não vai dar certo. Não, ela sempre pensou positivo. Ela sempre pensou, nossa, se ela tem o sonho, a gente já apoia, a gente faz tudo, a gente dá um jeito, vai dar certo. E ela sempre foi à frente, assim. Ela sempre, não, vai, filha, eu sei que tu quer, eu sei que tu gosta, a gente vai dar um jeito. Nossa, ela é a pessoa que mais me apoia, assim. Claro, meu pai, minha família também, todo mundo, mas ela foi a pessoa que falou, vai dar certo, sabe? Que legal. E fez eu pensar positivo. Que legal. Na verdade, ela não só te ajudou, como ajudou todo mundo ano passado. Ela foi uma parceira. Esse ano também. Ela é uma parceirona do Colégio Legado, né? Ela incentivou muito isso, nos ajudou muito. Então, que legal, né? Não só apoiar você, mas todos os seus amigos que tinham esse sonho, né? E o desejo de conhecer as universidades e agora estão realizando esse sonho, né? E, Gabi, como é que foi? Então, a minha mãe, ela sempre me apoiou em tudo. Meus pais também me apoiam. Só que quando eu falei de estudar fora do Brasil, ela já deu um treco assim, tipo, eu pensei, muito longe. Só aquela coisa de mãe, né? De ser bem cuidado ao filho e tudo mais. Só que quando eu comecei a mostrar mais segurança, tipo, de como era o processo, ela começou a ficar mais tranquila em alguns aspectos. Só que ao mesmo tempo que eu tava meio inseguro porque não tava priorizando Deus, ela percebia que ela já tava percebendo aquela coisa de mãe, que eu não tava indo lá por só minha própria vontade. Ela foi tipo a primeira a entender que era por algo maior. Aí quando surgiu a viagem da Oral Roberts, ficando numa choradeira, se emocionou, ficou muito feliz, porque ali foi uma confirmação, né? Ali confirmou tudo que a gente tava vivendo, mas a mãe sempre apoiou, a mãe sempre foi segura. Que legal, que bom. E os seus pais, Bia? Então, quando a gente descobriu que tinha a oportunidade, a tia Rê chamou a gente na sala dela. Aí o Gabi e a Lê já ligaram pros pais, já confirmaram. Eu é diferente, tinha que chegar em casa, conversar no almoço. Mas deu certo, assim. Eles, claro, ficaram com o pé atrás, mas sempre me apoiaram em tudo, né? Que legal, que bom. Porque realmente é uma mudança muito brusca, né? Isso. E eu acho também que a gente tinha que aproveitar esse momento para dizer que a gente dá muita importância para as universidades brasileiras, né? Elas têm um valor muito grande para nós como colégio e também a gente percebe que os alunos. Mas também a gente respeita muito o sonho que os alunos têm muitas vezes de estudar fora do Brasil, não só nos Estados Unidos, como oportunidades de estudar daqui a pouco na Europa, né? De estudar em outro país diferente até dos Estados Unidos. E o Legado, ele sempre percebeu isso nos alunos. Então, assim, foi quando um dia eu e a tia Rê, nós fomos para São Paulo e a gente foi
visitar um colégio que tinha um processo, um departamento internacional, e a gente se encantou com aquele departamento, porque eles viram que alguns sonhos começaram a se tornar realidade, como foi aqui com a gente, né? E a gente trouxe essa ideia aqui para o colégio, começamos a correr atrás de parcerias, conhecer primeiro universidades, né? Isso é importante dizer, como que funciona todo esse departamento. A gente primeiro conhece a universidade, vê como que é o dia a dia, vê como que é o suporte, porque nós também queremos trazer uma segurança para as famílias, para os pais. E eu me lembro que foi isso que os pais vieram buscar no colégio. Como que funciona? Como que são essas universidades, né? São universidades que têm os mesmos princípios que o Colégio Legado, e isso é muito importante, isso traz muita segurança para a família. E depois que a gente conheceu, que fez as parcerias, que não é de qualquer jeito, né? São parcerias muito profundas, né? Então é algo sério. Sim. E aí chegou um momento, então, de a gente montar uma equipe e ir realmente conhecer essas universidades. E aí nós tivemos 4 primeiros alunos que participaram de uma viagem internacional em 2024, que foram vocês 4, né? Junto com o Pedro também, vocês 3 e o Pedro. E nós tivemos a primeira experiência internacional. Gente, foi uma aventura, Nossa. né? Como é que foi para vocês a experiência de ir lá e conhecer uma universidade? Eu queria que vocês contassem um pouquinho para o pessoal de casa como que foi essa experiência, mais especificamente como que foi o dia a dia lá, o que mais chamou a atenção de vocês, o que deu segurança, né? Se quiser contar algum perrengue, pode. O tio Arthur libera vocês contar as histórias engraçadas aqui, então eu queria que vocês contassem um pouquinho para nós como que foi a experiência de fazer um intercâmbio, viver lá dentro de uma universidade, dormir lá, se alimentar, ter contato com os alunos de todos os países, né, que tem alunos de todos os cantos do mundo. Então eu queria ouvir um pouquinho de vocês 3 isso. Só tu não começou, né? Vai lá, Gabi. Chegando lá, eu tomei um choque, porque, poxa, eu sempre acompanhava a Laura Roberts no Instagram, nas redes sociais, e assim, pô, deve ser legal, né? Eu tava com uma imagem assim na minha cabeça, que a universidade é assim. Mas chegando lá, mudou tudo. Parecia que era 1000 vezes maior, parecia que eu nunca tinha visto aquele lugar. Eu tava olhando para o lugar, tipo, nossa, mas isso aqui eu não vi, tipo, foi uma experiência muito surpreendente. Me surpreendi muito lá. Quando a gente chegou lá, eu fiquei num quarto junto com mais 2 alunos da Laura Roberts, e eu fiquei, tipo assim, eu fui mais intrometido no quarto, porque o quarto são para 2 alunos, né? E eu tava lá de intrometido. Primeira noite, vou confessar que foi meio desconfortável, porque eu tava no meio deles, eu tava pensando assim, pô, cara, será que vai ser assim todo dia? Não sei se aqui é o meu lugar. Eu tava começando a desconfiar de tudo. Só que no primeiro dia eu tava pensando nisso, no último dia eu tava pensando, cara, eu não quero voltar. Eu não quero voltar pra minha casa, eu quero ficar aqui, eu não quero mais... Eu quero voltar pro Brasil. E isso se resume muito à viagem. Foi, tipo, muitas surpresas, muitas experiências, foi muito tempo de conhecer, entender que, tipo assim, é aqui que eu vou decidir se eu quero ficar ou não. E aí eu decidi que eu realmente queria estudar na Laura Roberts. Que legal. E é uma cultura totalmente diferente da nossa. Sim, com né? certeza. E ao mesmo tempo é uma sensação que a gente estava no legado grande, né? Olha exatamente. só, É um que legado legal. A gente tá assistindo um legado grande. O Pedro compartilhou comigo, ele falou que ele chegou lá, no momento que ele pisou, ele se sentiu em casa, se sentiu confortável, se sentiu totalmente confortável naquele lugar. Isso se resume muito à nossa experiência. Que legal. Como foi pra você, Lê? Nossa, eu fui sem nenhuma expectativa, sem nenhuma, como que é? Porque eu nunca, sabe, era novo pra mim. Não tinha pesquisado. Claro, a gente viu algumas coisas no site, mas nada muito tipo, nossa, tô esperando, sabe? Não tava esperando nada. Então eu cheguei lá e eu vi, nossa, o negócio é grande, é tipo real, tem muitas pessoas aqui. E aí a gente chegou lá, quero falar das pessoas, né? A gente foi super bem recebido pelo 2 brasileiros, né? E um senhor brasileiro, mas assim, super deixaram a gente em casa, sabe? Eles ajudaram desde o começo até o final. A Isa cuidou da gente, de mim e da Bia, né? E foi assim, ó, uma experiência que, tipo, nossa, sabe? Parecia que não era real mesmo. Eles foram, não sei explicar, foram super recepcionistas, tipo, desde o começo, todo mundo, ninguém que a gente fala assim, ó, que a gente conheceu e foi, tipo, nossa, sabe? Meio assim, não, foi todo mundo super querido, sabe? Foi como se a gente já era amigos há muito tempo, a família há muito tempo, e todo mundo se conhecesse. E assim, ninguém teve... Ai, não quero mostrar isso pra eles, não quero falar. Não, eles compartilhavam tudo, né? Tipo, curiosidade, todos os lugares eles mostravam. A gente já saiu de lá sabendo onde ficava cada coisa daquela universidade. Tipo, nossa, era como se fosse realmente pra gente voltar, eles queriam a gente lá. E desde que a gente voltou, né,
eles mandavam mensagem e mandavam isso, mandavam aquilo, tipo, a gente tá esperando vocês aqui, sabe? E a gente pensava, nossa, mas não vai dar certo. E eles, não, a gente espera vocês aqui no próximo FAO, não sei o quê, a gente quer ver vocês de novo. E deu muito certo. Foi, sim, muito Para massa. você em casa entender um pouquinho, né? Essa experiência do intercâmbio, nós saímos daqui, sempre os alunos vão acompanhados pela coordenação do ensino médio, pela orientação e por mim também. Eu não abro mão, eu quero ter essa experiência junto com os alunos, né? E isso também traz muita segurança para os pais, né? E quando nós chegamos lá, a universidade não deixa assim um aluno sozinho, né? Sempre eles colocam pessoas, né? Meninos que acompanham os meninos e as meninas que acompanham as meninas, né? E eles dão todo o suporte, né? Então a experiência vocês foram para lá, inicialmente a gente ficou numa casa, a gente alugou uma casa, passamos alguns dias lá, depois vocês foram para a universidade com mala, travesseiro, tudo, né? E lá vocês ficaram durante 5 dias, dormiram, né, nos dormitórios, que são muito seguros, né, a gente tem que falar isso, e também vocês tiveram toda a experiência, né, de troca de experiências com alunos da universidade, e também vocês se alimentaram, que tudo isso está tudo incluso no pacote, né, e realmente foi demais. Eu tive uma sensação, o primeiro dia que eu cheguei lá, sabe aqueles filmes de sessão da tarde, que tu olha a universidade, tudo grande, o esquilinho passando correndo, né? E essa foi a minha experiência. Meu Deus, parece que eu estou vivendo realmente um filme de sessão da tarde. Assim. Eu tenho uma pergunta. Vocês falam sobre a comida. O que vocês comem lá? No café da manhã, primeiro, são muitas opções para se alimentar. Muita opção. Tu pode comer muita besteira, mas pode comer muita coisa saudável. Eles instruem tu a comer coisas saudáveis, obviamente. Café da manhã tem frutas, tem waffle, tem café, tem suco. Muitas opções. No almoço é a mesma coisa, tem um buffet. Se não me engano, tem um buffet de macarrão, né? É separado, né, por áreas. Tipo, tem a parte de fast food, mas tem a parte de macarrão, aí tem a parte, tipo, arroz, peixe. Tem hambúrguer no café da manhã? Não, no almoço. Ah, eles que consideram até absurdo. uma parte Tá de bom. comida brasileira, não sei. Não sei. Eu tinha visto alguma Tem coisa uma assim. área de comida internacional, aí sempre é uma coisa diferente. Ah, daí pode ter de vários países. Separado por áreas, assim, então tem muita opção. E o café é de O graça? café. Pelo amor de Deus, né, Heather? Viciado Tá no café. tudo incluso, né? Quando você vai lá para Oral Roberts, para você passar essa uma semana, almoço, café da manhã, jantar, tá tudo incluso. Eles têm uma praça de alimentação muito grande e realmente são muitas opções. Se deixar, você quer ficar lá comendo muito, né? E é tudo muito bem feito, tudo muito bem servido, né? Tudo com excelência, de fato. E essa parte das besteiras? Gabriel Martins, tu que viveu lá, é possível meter o shape nos Estados Unidos? É muito possível. É muito possível. É sério? Sim, com certeza. Eu queria voltar um pouquinho, porque... João, eu vou te pedir licença. A Bia, ela só não compartilhou como que Ah, foi tá. a experiência Tranquilo. dela. Então, Bia, só compartilha como que foi a tua experiência. Segura a pergunta, tá? A minha experiência foi muito boa, assim. Parecia que não era real, parecia que eu tava em São Paulo, assim, não, meu Deus, como eu tô nos Estados Unidos, as pessoas falando inglês. Mas foi muito incrível. É gigante, assim, o lugar, mas a presença de Deus também, cheguei já chorando. Foi muito forte. E eu gostei muito, mas ao mesmo tempo que é grande, é gigante, parece distante, as pessoas te aproximam, e aí por isso que essa sensação de legado, assim. Porque a pessoa se sente família ali dentro. E o legado é muito isso, as pessoas te conhecem, então a coordenação veio conversar com a gente, não é alguma coisa que é só mais um, sabe? Isso é muito legal. Que legal, muito bom. João, Eu ia só comentar sobre o que a Bia falou agora, o Gabi deu uma pinceladinha também, sobre a questão de se sentir em casa, né? Porque pra gente que vai fazer uma decisão de ir estudar num lugar que não seja perto de onde a gente mora, ou seja, em outro país, num lugar tão distante, a gente vai ter que se sentir acolhido de certa forma, sabe? E entender, assim, através da experiência deles e também do que a gente pode vivenciar no mês que vem, em viver realmente essa experiência de viver como se fosse uma comunidade, uma família, e ver que realmente assim funcionam as coisas lá. Até a própria questão da cultura deles, né? De formar uma pessoa por completo e tudo mais. Isso faz muito parte da nossa decisão, além da parte acadêmica, né? Eu acho que formar a gente como pessoa é uma coisa muito importante, que tanto o Legado trabalha quanto a ORU e essas universidades cristãs que o colégio está trabalhando junto. Eu acho que isso é muito além da parte acadêmica. Lógico que a parte acadêmica é excelente, né? Excelente. Só que isso, pelo menos para mim, pesa muito na hora de fazer uma decisão. De onde eu vou estar meus próximos 5 anos, sabe? Meus próximos 6 anos. Então isso faz muita diferença tanto pra gente quanto pros pais, né? De poder confiar num lugar que realmente acolhe os filhos, né? E pela experiência deles eu já
já sei que eu vou me sentir em casa também. Que legal. Com certeza. E vocês que estão indo esse ano vai ser um pouquinho diferente, porque a gente vai trazer algumas opções a mais. Além da Oral Roberts University, nós vamos também conhecer a Liberty University, que é na Virgínia, né? E também a gente vai conhecer a Universidade Batista de Dallas, que é no Texas. A Oral Roberts, para quem não está situado, ela fica em Tulsa, em Oklahoma. Tulsa, né, gente? Vamos lá, né? Tulsa não, né? Tulsa, né? Em Oklahoma. A Liberty fica na Virgínia, né? Em Lynchburg, é isso, né? E nós vamos também para Dallas conhecer a Universidade Batista de Dallas, né? São 3 universidades que o colégio tem parceria, conhece, e que realmente tem essa cara de universidade grande, universidade americana, com muitas possibilidades e recursos, mas também são universidades acolhedoras, né? Quando a gente fala, por exemplo, na Oral Roberts, os prêmios que essa universidade está ganhando são muitos, né? Então a gente não está mandando por mandar, está mandando para um lugar que é excelente também, falando da parte acadêmica, mas também falando da parte espiritual, de cuidar. A gente viu, né, gente, que como eles cuidam do físico, o aluno, quando é matriculado lá, alguém quer compartilhar essa O corpo, experiência? alma e espírito, né? Isso, era isso. Ele, questão de Leis, valorizar. quer compartilhar, Lei? Não, é isso que o Tchurky falou, que o Gabi falou também, que tem a opção saudável porque eles querem que tu se cuide bem, e isso é muito verdade, porque eles têm esse lema, né, que é cuidar do corpo, alma e mente, espírito, enfim, e daí eles te incentivam. Aí o Tchurky falou que eles dão uma pulseirinha e tu tem que dar pelo menos 10 mil passos por dia, senão tu perde nota, alguma coisa assim. Ou tu ganha, né, nota Isso, também, né? se tu alcançar, tu ganha. Isso é muito legal, porque eles te incentivam, né? Tanto que tem matérias obrigatórias, por exemplo, da parte da educação física, né? Tem várias opções, natação, corrida, academia, musculação. E eles te incentivam, te trazem nesse ambiente do esporte pra tu não ficar ruim, né? Porque se tu não tá bem no físico, nada fica bem, né? Então... É isso aí. E tem a alimentação saudável, né? E tem Tipo, alimentação café da saudável. manhã, tem muitas opções de Tem. fruta, a Bia só comia fruta. É muito legal que nas matérias obrigatórias deles tem nutrição para os alunos aprenderem a viver Uau. saudável. Então é muito legal isso. Que legal. E como que foi a experiência de vocês também de participar das aulas lá dentro, de ter já uma experiência como se fosse já um universitário, um aluno universitário, Parece né? um filme. Parece um filme. Parece umas salas gigantescas. Nossa, muito legal. E como que foi essa experiência do dia a dia nas aulas? As aulas, a gente fez várias matérias, né? A gente tinha uma certa opção de poder escolher algumas matérias, só que foi praticamente matérias gerais que a gente teve a oportunidade de ter aula. E como a Bia falou, tu tá num filme, tu se sente numa universidade americana, porque tu literalmente está, é um sonho, é algo muito inacreditável, muito fora do comum para nós. E as aulas, obviamente, foram meio que aulas experimentais, a gente ver como é que era a rotina de ter uma aula, de ser um aluno e tudo mais. Só que foi uma experiência muito boa. Além disso, a gente teve uma aula que foi uma grande experiência para nós, uma experiência com Deus, foi algo bem detalhista da parte de Deus, que a gente teve um encontro, que na verdade não era para ter esse encontro, não era para a gente ter essa aula, só que no A gente final entrou na porta errada, né? a gente entrou na porta certa, entre aspas. E tudo isso se resumiu a uma experiência que a gente teve com Deus. Que legal. Uau. Ana. Queria só falar que eu achei muito interessante essa questão da Oral Roberts, considerar muito esse momento de incerteza para o aluno, porque você tem essa oportunidade de participar das aulas para ver o que você gosta, se chama a tua atenção, e também você não precisa necessariamente ir para lá com uma certeza, sabe? Se você tiver em dúvida, assim, meio inseguro, eles te dão a oportunidade de você mudar, acho que trocar o curso, enfim. Isso é muito interessante, porque a gente tem esse receio, mas eu não quero ir porque talvez eu não goste do curso, mas eles te dão essa oportunidade, sabe? Eles incentivam e priorizam bastante a opinião da pessoa. Então. Aí eu vou puxar uma pergunta. Como é que vocês escolheram o curso de vocês? Porque tem diferença, né? De curso aqui no Brasil, ele é lecionado de um jeito, e o curso no estrangeiro. Eu acho que o mais diferente é o da Bia, por exemplo, pra começar, né? É bem diferente. falar o da Bia, cara. Eu tive uma experiência com Deus, assim. Eu fui atleta. E eu deixei de ser atleta porque eu tive um problema no joelho. E o meu curso ele é para cuidar de pessoas que foram atletas e tiveram lesões. Então, é muito sobre algo que o Senhor me mostrou, assim, que eu vou falar de Jesus para essas pessoas, dar um novo significado, abrir o horizonte de uma pessoa que só está vendo que o futuro dela está incerto. Então, é algo assim que o Senhor está me chamando para esse lugar. E essa é a profissão perfeita para isso, que nem existe no Brasil essa faculdade, assim, né? Que legal. Bom, o meu foi... Eu sempre procurei o que eu mais gostava de fazer.
No começo eu estava pensando em fazer música. O que tu vai fazer mesmo? Vou fazer Business Analytics. Nossa, que bonito. Soa bem. Sou. Administração e análise. No começo eu ia fazer música, que era algo que eu gostava muito. Porém, eu não me via fazendo a música depois da faculdade. Tipo assim, pô, eu pensei, deve ser legal estudar música. Só que eu não sei se é uma paixão minha estudar depois, não sei se eu quero viver disso. Aí depois eu percebi que eu fui procurando alguns cursos na área de business e o que eu mais me identifiquei foi o Business Analytics. Legal. Eu escolhi o meu por dois fatores, eu vou ser bem real. Eu escolhi pelo retorno financeiro que tem lá nos Estados Unidos, porque, querendo ou não, a RU é um investimento que os meus pais estão fazendo em mim. E eu quero trazer um retorno financeiro no futuro. E eu escolhi também porque era uma coisa que eu ia fazer aqui no Brasil, já a administração, porque meu pai tem uma empresa e no futuro, talvez, se eu voltar pra cá, eu posso comandar a empresa dele, ou se eu ficar lá, tem várias opções de emprego. Então foi por isso que eu escolhi mais. Eu posso fazer uma pergunta também? Claro, Léo. Puxando mais pra parte de vocês irem pra lá, né? Hoje, a gente, como aluno do terceiro, a gente vai pra lá esse ano fazer essa viagem. Eu creio que nem todos os alunos eles têm o sonho de estudar lá, eles estão indo mais para conhecer, para ter uma experiência legal. Então, inclusive nessa mesa, eu não sei se o Herdit ele tem algo específico, mas eu, o João e a Ana Lu, a gente com certeza quer estudar para lá, a gente quer, porque a gente vê o potencial que existe naquele lugar também, tanto na Oral Roberts, quanto na Liberty, quanto em todas as outras. E eu queria perguntar para vocês, como foi para vocês essa decisão de vocês em relação ao coração de vocês? Porque é muito fácil ser um desejo do teu coração ir para os Estados Unidos. Porque é muito fácil tu chegar lá nos Estados Unidos e tu se deparar com algo grande, algo incrível, maravilhoso. Mas como foi para vocês, o Gabi até comentou, como foi definir esse desejo do teu coração estar alinhado com o desejo do coração de Deus? Porque eu creio que, assim, no legado, tanto na nossa igreja, né, a gente preza a questão de nós estarmos no centro da vontade de Deus. E muitas vezes, eu até estava conversando isso com o Joca um tempo atrás, é muito fácil tu querer ir para os Estados Unidos e ser uma vontade da tua carne, ser algo teu, sabe? Mas a partir do momento em que tu entende que existem desejos que o Senhor colocou no teu coração, que são dele também, aí tudo flui. Eu queria perguntar para a Bia, como é que foi esse teu processo? Então, nunca foi algo assim que eu parei para pensar, mas foi tão perfeito. Tipo, quando eu estava no terceirão, eu não tinha nem ideia que tinha essa possibilidade. Mas foi algo que o Senhor foi construindo no meu coração. E assim, bem na época onde eu comecei a desistir, surgiu a oportunidade de ir para os Estados Unidos. E depois, muitas palavras que eu recebi também. E algo que, assim, o legado, eu participei da primeira turma do legado. E existe uma promessa sobre essa primeira turma. E, assim, o primeiro sonho dos pastores é ir para as nações, assim, sabe? Então foi muito cumprimento de promessa. E conversar com isso com a minha família não tem como sair sem chorar, assim, sabe? Então é muito algo que não é só de mim. E eu creio que o Senhor tem grandes planos assim, sabe? E é só o começo. Essa faculdade é uma preparação para algo que a gente vai viver. Então, talvez daqui 20 anos a gente venha aqui, tem outro podcast e conversa sobre o que a gente está vivendo. Isso aí, com certeza. Posso falar também? Pode, imagina. Que a gente precisa estar muito sensível à voz de Deus, obviamente. No momento que a gente se sente sensível à voz de Deus, a gente entende todo o nosso propósito. Porque, por mais que começou com um desejo meu, foi cooperando para eu entender que era um desejo do Senhor também. E eu entendi que eu não estava indo lá pelo próprio desejo, não estava lá só para ter um currículo bom e eu querer uma formação no exterior. É porque realmente Deus tem um plano maior, que eu ainda não sei o que é, mas eu vou para lá cumprir esse plano. Então, acho que a primeira coisa é estar sensível à voz de Deus, que a gente entende a vontade dele para nossa vida. Assim, na minha experiência, tudo só deu certo até agora por causa de Deus, porque se fosse por mim, nada ia dar certo. Então, tô seguindo, como o Papa fala, os passos de fé. Ele sempre fala isso, fica na minha cabeça. Eu tenho uma pergunta. Só antes, Heather, a gente falar que, assim como no legado, a gente não fala aqui de religião, né? E a gente percebe que nenhuma dessas universidades, apesar de elas dizerem cristãs, elas não trabalham com religião. Não. Mas tem algo que a gente nunca abriu mão, o Colégio Legado nunca abriu mão e nunca iremos abrir mão, é quando nós falamos de princípios cristãos. E isso é para todos, né? Uhum. E é tão bom, e eu percebo isso em vocês, e percebo isso no restante dos alunos, que os alunos se sentem tão bem aqui, independente da religião, né, deles, eles se sentem tão bem aqui porque é um ambiente acolhedor, mas muito mais do que isso. Todo mundo precisa de Deus, né? E todos os alunos aqui, eles querem viver o que Deus tem para eles, porque eles sabem que Deus sempre tem bons planos para nós, né? Eles sempre, o pensamento deles são coisas boas, agradáveis e o melhor para nós, né?
E eu percebo isso na vida de vocês também, no dia a dia do Colégio Legado, né? Sim. E, de fato, tem uma coisa que a gente também tem que pensar, é que a gente, além de viver os propósitos de Deus, como vocês falaram, vocês estão indo para lá porque foi permissão dele, né? Sim. Deus abriu as portas, a gente viu isso porque a gente participou, o colégio deu todo o apoio para vocês no processo de admissão. Só que também tem toda a parte, vamos pensar assim, real, né? Tem a parte financeira, de estudos, Sim, né? Porque e é isso que eu queria inglês. entrar um pouquinho, porque assim, numa universidade americana, ninguém entra por entrar, né? O processo de admissão, ele é um processo muito profundo, ele exige muito. Então eles não querem, lá na verdade, assim, você tem que mostrar por que você merece estar lá, por que eles merecem escolher você, né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho agora do processo de admissão, né? Como que foi falar sobre as notas, a importância de ter um bom currículo, como que foi, né? Vocês se aprofundaram bastante, como que as notas influenciam, né, nos processos de admissão numa universidade americana, né? Vocês podem compartilhar um pouquinho com a gente? Nós 4 estávamos conversando há um tempo atrás e a gente falou, a gente tentando se inscrever para outras faculdades, para ter mais opções, a gente, meu Deus, sem um legado a gente não ia conseguir nunca. Porque é muito difícil o processo de admissão sem ter uma pessoa para te dar luz. Uma base, né? Então, sem a gente ter ido legal. lá, sem ter conseguido entender, assim, sabe, com alguém que conversou com a universidade, é muito difícil, assim, só porque o sistema americano, os americanos conseguem, mas a gente não tá familiarizado com isso, sabe? Então é muito importante ter essa base do colégio para ajudar, muito, muito importante, assim. Facilitou muito. Se tinha 30 passos pra fazer, a gente fez 3. Nossa, tipo, se não fosse colégio, a gente não teria conhecido a Isa, que ela deu todo o auxílio. Nossa. Tipo, ela fez uma ligação de vídeo pra gente fazer a primeira parte do processo de admissão. Não sei se vocês lembram. Sim. Tipo, ela fez com as mães, a gente Ela foi quase que fazendo fez um por um. nosso processo. Ela fez, não, gente, agora vocês fazem isso, agora é isso, agora é isso. Então, tipo, ela deu toda a base. Porque a gente tentou fazer sozinho outros processos e é muito estressante. É muito estressante. Tipo, depois no final é recompensante e é aliviante, mas, tipo, é muito estressante toda a parte que tu passa, sabe? Processo. O processo. É interessante que no Brasil, tu entra na faculdade a partir de uma prova, né? Nos Estados Unidos não é exatamente assim. Eles já analisam todo o teu currículo, eles analisam tuas qualidades fora da escola, que seriam tuas extracurriculares, e isso tu meio que forma um currículo que a faculdade vai se atrair, vai pensar assim, nossa, eu quero esse aluno aqui pra minha universidade. Aí, por exemplo, se eu falo assim, tá, mas eu não consigo ir, aí te dá uma bolsa. Eu preciso tanto ele que eu vou dar uma bolsa para ele entrar. Essa seria a lógica da universidade americana. Só que, como foi falado, a gente não tem essa educação aqui, esse conhecimento aqui no Brasil. Então, o legado, ele abriu essa porta para dar esse conhecimento de como fazer essa aplicação para fora. O RU, ela considera as notas do teu ensino médio, né, pro GPA, pra tu conseguir uma bolsa. Então é muito importante tu ter as notas boas agora. E se eu não tive muita noção, tipo, no primeiro, no segundo, foi só no terceiro, no meio do terceiro, quando a Rê conversou com a gente e tal, sobre essa possibilidade que virou a chave. Não, tem que melhorar o que dá agora, porque vai ser importante se eu quiser uma bolsa no futuro. Então, o Gabi falou ali dessa questão das universidades valorizarem muito a pessoa que a gente é fora da escola. Não só, tipo, se você tira notas boas, se você é excelente nessa parte acadêmica, mas como você vai impactar aquela faculdade, como você vai agregar para eles. Isso é uma coisa que o Legado tem me ajudado muito, porque eu tô fazendo a minha carta de admissão, tô escrevendo. E, assim, de verdade, vocês têm sido um suporte muito grande para mim. E os alunos também, eu vivo mandando mensagem pra Bia, tirando dúvida com ela, perguntando de tudo. A gente tem a nossa psicóloga, a Cacá, e sempre que eu preciso conversar com alguém, eu falo com ela, Cacá, me ajuda. E ela me ajuda com esse processo, o que eu posso acrescentar na minha carta, falar sobre mim. O Legado também tem me proporcionado esse trabalho voluntário para poder somar na minha carta. Então, a gente tem feito aulas de reforço de inglês para crianças que têm dificuldade, e eu estou participando disso, eu estou muito agradecida por tudo E isso. é incrível porque esses alunos e o próprio Legado, né, eles têm proporcionado essa abertura desse caminho pra gente. Então eu estava até conversando com o Gabi, com o João ontem, que vocês têm aberto o caminho pra gente. E isso tem sido demais, assim, porque seria outra coisa, assim, pra gente que quer entrar lá, que quer fazer algo, seria muito diferente, sabe? Porque com eles vocês já deram esse auxílio e hoje a gente ainda tem mais o auxílio deles, que foram auxiliados por vocês. Então, tem sido demais, assim, chegar a poder perguntar, pô, Gabi, como é que foi esse processo de admissão? Onde tu mandou mensagem? Pra quem que tu mandou mensagem? Ou como é que vocês fizeram as malas? O que vocês compraram lá nos Estados Unidos? Então, é uma coisa que hoje em dia a gente tem uma base, isso é incrível, incrível mesmo. E isso é interessante que agora tá indo 4, né? Daí, ano que vem, pode ir mais 5. Então, imagina, agora a gente tem um contato só de vocês.
o pessoal que vai vir ano que vem, que quer ir pra lá, já vai ter contato com 10. Nós mesmo, e a gente vai ser Os o laços e com outros cursos, né? Então a pessoa vai ver, como é que foi teu curso? Foi massa? Qual é a matéria que tu tem? E vai alinhando cada vez mais esse laço de relacionamento. Confiança e segurança, tipo, Com não, eu certeza. vou lá, tem as pessoas que eu conheço, que eu convivi por muito tempo, e tá tudo certo, eu tenho eles pra me ajudar se eu precisar. Não é pessoas qualquer, são amigos, né? Isso. E tipo, vão fazer diferentes cursos, então a gente pode perguntar para aquele que vai fazer um curso parecido com o nosso. Tirar dúvidas, né? Lembrando, né, que como que funciona? Dentro do nosso departamento internacional, nós temos 3 counselors, né, que é a Regiane, a nossa coordenadora do ensino médio, a Karina, que é a nossa psicóloga e orientadora, e a professora Isis, né, que é a nossa professora de inglês. Então, elas fazem todo o contato com a universidade. Lá nas universidades, eles têm as counselors deles, né, que é onde faz essa ponte, né, da universidade com o colégio legado. Quando vocês falam que ajudou muito vocês, da Isa, a Isa é uma brasileira que estuda, né, e trabalha no escritório da universidade, e ela deu todo o apoio também. E, de fato, assim, como eu falei, o processo ele é muito intenso, o processo de admissão, né? E todo o apoio que essa equipe aqui no Colégio Legado e a equipe na universidade dão é muito importante para que esse sonho se torne realidade, né? E eu queria ouvir um pouquinho também de vocês que vão, porque ano passado nós fomos em 4 alunos. Fomos nós 3 de colaboradores, 4 alunos. Esse ano, eu tava falando para eles aqui, gente, pensa a festa. Nós vamos em 3 colaboradores, né? Eu, a tia Rê e a Cacá, e vai 14 alunos, né? O avião fretado para nós. Né? Avião fretado, fechado, né? E a gente está muito dirigindo. feliz com o aumento, né, do número de interessados para ter essa experiência nos Estados Unidos. E depois a decisão de ir ou não estudar é algo que faz parte, que é consequência, né? Então, para vocês 4 que estão aqui representando essa galera que vão esse ano de 2025 lá ter esse momento de intercâmbio, qual é a expectativa de vocês? O que vocês esperam? Como que tá até agora? Eu só queria falar uma coisa. Agora, vocês são os tochas que estão indo lá estão nos Estados Unidos. Só que vocês foram muito elogiados. Acho que o Arthur deve contar depois que o Colégio Legado, quando foi para lá e viu os 4, ele falou, nossa, eles são os melhores alunos, eles são muito comportados, eles são interativos. Só que a gente vai desbancar vocês. Porque a gente é a melhor turma do colégio. Só deixar o header de quietinho. Então a gente tá indo em 14. Então, tipo assim, ó, a bola agora tá com vocês, mas vocês vão passar pra nós. Eu sinto muito mais não. Você lembrou muito bem, Heather, porque depois que a gente teve essa uma semana lá dentro da Oral Roberts, um dos responsáveis lá, né, por um dos setores, né, ele chegou para nós e falou assim, olha, os alunos do Colégio Legado, os 4 foram considerados um dos 4 melhores alunos de todo o processo que nós temos de intercâmbio, né? E eles elogiaram muito o nível, né? Do inglês de vocês, aí é importante o pessoal que está em casa, se tem esse sonho, de pelo menos ir lá conhecer, fazer o intercâmbio, vai estudar inglês, vai aprimorar o teu inglês, que é o mínimo, né? Porque daí lá tem muitos brasileiros, mas lá tem muitos americanos, mas também tem muitas pessoas de todos os cantos do país, né? Tanto que a gente tem lá, por exemplo, na Oral Roberts, o dia que é... Como é que é o nome, gente? Festa da Cultura. Isso, porque... Isso. Ai, Mike. Gente, ai, Mike. Por quê, né? Esse dia fica muito evidente as culturas. A gente passou por isso. Foi. E foi tão legal que a gente viu lá coreano, japonês... Tem mais de 160 culturas diferentes. 160 países representados. Eles planejam pegar pelo menos uma pessoa de cada país, sabe? Pra representar essa diversidade. O Pedro ficou com quem? Ele ficou com... Da onde que ele é? Falei, De El Salvador, né? De El Salvador. E tem muita gente de El Salvador. E lembrando que lá é assim, as opções, né? Você pode... no intercâmbio, você vai ficar num quarto onde tem já um aluno da universidade. Quando você passar pelo processo, você pode, né, compartilhar o quarto. Isso é legal porque você tem um compartilhamento de experiência, né, com outras pessoas. Ou também você pode ter a opção de um quarto sozinho, né? Então isso é muito legal, que são várias opções que a universidade dá. Então, o que vocês que estão indo esse ano esperam? Uma coisa, gente, eu vou abrir para vocês. Eles levam uma mala vazia porque eles querem aproveitar para ir lá comprar muitas coisinhas. Com certeza. Né? Para a família toda. Para a família toda. Não. Mas me diz uma coisa, me conta aqui, para vocês que estão indo.
qual é a experiência financeira também da família, porque assim, apesar de o colégio, né, possibilitar isso com muita, de ser viável, né, os valores, o colégio realmente tem esse propósito de tornar financeiramente essa experiência viável, mas também exige muitas vezes um planejamento da família, né? E como é que tá esse planejamento? Como é que tá o dia a dia? Faltam menos de 50 Faltam dias, 45 dias. Olha, tem gente que tá aqui, ó, no A calendário. gente tem uma Vai ser contagem. Na sala a gente tem uma contagem. Uau. falta A Ana 40. Luísa, legal. ela tem uma contagem no Instagram dela, ela conta os segundos, os minutos. Como é que tá a experiência de vocês? Me conta. Então, pra minha família, meus pais me apoiam muito, mas a gente também tem um pé no chão. Então, a gente, de uma forma espiritual falando, nós olhamos muito sobre isso, porque quando a gente pensa racionalmente assim, poxa, é um valor meio exuberante, é uma mensalidade que é muito cara, mas com passos de fé, justamente como o Pava falou, a gente tem confiado que vai dar tudo certo. Nós temos orado sobre e alinhar esse propósito, se é a vontade de Deus, enfim. E a gente resolveu fazer alguns sacrifícios e eu fiquei muito aflita. Eu pensei, pai, mas você realmente acha que eu devo ir nessa viagem? Porque tem essa possibilidade de eu não conseguir ir lá, mas ele me falou que são experiências que não podem ser compradas. Essas experiências com amigos, de tanto conhecimento que a gente vai adquirir. E eu acho que vai ser incrível, assim, ter essa experiência que o colégio está proporcionando pra gente. Meus pais, eles estão muito felizes com essa decisão do colégio e eu creio que vai dar tudo certo mesmo. Que legal, que legal. Tem sido demais, assim, porque além de eu estar indo conhecer uma universidade para minha formação profissional, enfim, eu tô indo com os meus melhores amigos para os Estados Unidos. Tipo assim, não tem um guri do nosso grupo de amigos que vai ficar de fora dessa viagem. E tem sido demais, assim, porque a gente vai resenhar tudo lá. Vai ser incrível, mas eu vejo, assim, muito o favor de Deus sobre a minha vida, porque eu vejo que eu não tinha um desejo muito grande de viajar, eu não tinha um desejo muito grande de ir nessa viagem, mas eu tinha colocado no meu coração assim, olha, se Deus quiser, acho que vai dar certo, mas eu não quero ir tanto. Mas o Senhor ele começou a colocar esse desejo no meu coração e eu comecei a me expor a esse lugar e expor essas informações, tanto que na viagem de vocês eu liguei para vocês, eu falei, cara, como é que tá sendo aí e tal, e porque eu vi que existia algo nisso. Então, hoje eu vou para essa viagem e, para graça de Deus, eu não vou pagar a passagem nem nada, porque ano passado eu tive uma história em que uma pessoa chegou para mim e ela falou, olha, eu recebi do Senhor que eu preciso pagar a tua viagem, que eu preciso pagar a tua passagem, e essa pessoa ela tá aqui nessa mesa, é o João, e ele recebeu essa palavra de Deus de que eu deveria ir, de que existia um favor de Deus sobre a minha vida naquele lugar, e então eu tenho ido hoje para a glória de Deus, para essa viagem sem muitos custos, porque a minha família financeiramente ela é estavelmente, só porque a gente não consegue hoje bancar uma viagem nada, assim, de um ano para o outro, para os Estados Unidos. Então, tem sido assim demais. E eu tenho cada vez mais aumentado as expectativas, porque se o Senhor tem abrido as portas para a gente ir lá, a gente precisa ir. Se é da vontade, a provisão vai vindo, né? Então é sobre confiar na provisão. É só não comprar 10 cuecas na Rose. João. Eu queria começar um pouco porque eu acho que eu não falo só por mim quando eu digo que a gente fica muito em dúvida sobre tudo isso, né? Porque realmente, como a Ana falou, não é fácil a gente passar por todo esse processo de admissão, daí depois tu se mudar para um país novo e aí tu não tem certeza se tu vai conseguir arcar financeiramente, se tu vai conseguir a bolsa que tu precisa, mas tudo isso vale muito a pena quando a gente tem uma convicção e uma clareza de propósito, sabe? E para mim, tive uma experiência muito engraçada, porque no começo do ano eu falei com os meus pais, desde o ano passado, quando eles tiveram a viagem, que eu queria participar muito esse ano, né? Porque eu já tinha esse desejo de estudar lá. Só que conforme o ano foi passando e as expectativas baixaram um pouco, aquele foguinho foi apagando, sabe? E eu já tinha meio que desacreditado de que daria certo eu estudar fora e eu parei de acreditar, sabe? Aí eu falei pro meu pai, tava conversando com meu pai sobre a viagem, e ele falou assim, tá, e tu tá me dizendo que tu quer ir nessa viagem, mas tu não quer estudar lá mais, então tu não vai na viagem. E daí eu fiquei, tipo, muito assustado, porque eu queria muito ir na viagem. Daí eu comecei, depois disso, a ter várias experiências, assim, sobrenaturais mesmo, de pessoas que não tinham necessidade nenhuma de falar comigo sobre esse assunto, me trazendo clareza e convicção de propósito. Eu tive experiência lendo a Bíblia sozinho em casa, onde
sabe, as coisas que não faziam sentido começaram a se juntar e foi muito louco, assim, tive uma experiência de ligação, foi muita doideira, assim. Mas eu vejo que é Deus alinhando as coisas, sabe? E depois disso, eu comecei a gerar essa expectativa dentro de mim, assim, e tem sido um processo difícil, porque tem muitas coisas aqui que são difíceis de desapegar, a gente não tem a certeza se tudo vai dar certo lá, mas a minha viagem, ela não é só para ter esse momento de amizade, eu acho que existe algo que vai ser gerado, tanto materialmente, sim, questão de experiência, sabe, mas também espiritualmente, da gente estar entrando fisicamente e espiritualmente num lugar novo, que vai ser conquistado através do Colégio Legado, através das nossas vidas, onde a gente vai fazer a diferença, sabe? Nessas universidades que nós vamos visitar, nesse novo país, né? Eu acredito que a gente foi chamado para fazer a diferença no mundo inteiro, assim. Então, vai ser extraordinário, tenho certeza. Isso que o Jaco falou é muito interessante, porque eu quero fazer faculdade aqui no Brasil. Não por causa que, eu quero fazer o Brasil, I love Brasil. É porque o meu curso, ele precisa estar no Brasil, que é o curso de Direito. Então, se eu for fazer Direito nos Estados Unidos, eu vou aprender a legislação americana. Então, quando surgiu essa ideia dessa viagem, foi apresentado pra gente, eu já cheguei assim, não vou fazer mesmo, por que eu vou pra lá? No United States, só vou gastar o meu dinheiro lá e não vou ver nada. Só que daí veio a experiência do pessoal que foi pra lá e falou tantas coisas espirituais que eles viveram e com uma mudança de cabeça, como eles foram com uma cabeça e voltaram com outra, que eu falei assim, cara, às vezes o pé no chão te prende muito, né? Às vezes tu fica muito preso racional no caso do valor monetário, no raciocínio lógico, que tu deixa de ver coisas sobrenaturais e experiências que podem mudar a lógica que tu vive hoje. Então eu pensei assim, por mais que hoje o meu foco é estudar aqui no Brasil, eu falei assim, eu vou naquela viagem porque eu tenho que viver algo que pode me desprender dessa lógica. Que é justamente que eles falam da questão espiritual e também de conhecimento, que pode mudar, eu posso conhecer coisas que eu não ia conhecer aqui. Eu posso conhecer pessoas que eu não ia conhecer aqui, né? E também tem a lógica da resenha, né? Vai ser muito massa. Onde todos os meninos, os muchachos também conhecidos, eu vou fazer um adendo aqui. Você, menino, olhe bem pra minha cara. Você que está pensando em vir para o Colégio Legado para ir nessa viagem, você tem um dever, que é deixar o seu mustache crescer. Tá. Sarinho, se depois for possível, coloque a foto aqui, de todas as pessoas que vão. Porque todos os meninos têm uma missão. Todos irão para os Estados Unidos com o mustache crescido. Daí a gente é chamado de Los Muchachos in United States of America. Muito obrigado. Então quando vocês vão ver as nossas fotos lá, vai estar todo mundo de bigodinho, bem bonitinho. Incrível, Diretor, né? licença, eu só queria compartilhar um testemunho, porque toda essa questão da viagem foi algo que meus pais viram como uma obediência ao Senhor mesmo. Há uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu sou de São Paulo, né? Daí eu tava lá em São Paulo, na minha cidade, com a minha família. E eu tava na casa da amiga da minha avó. E ela é uma mulher de muita oração. E ela orou por cada pessoa da nossa família e ela falou muitas coisas sobre a minha vida. E uma delas que eu nunca me esqueço, ela disse assim, Ana, o Senhor está entregando para você o intercâmbio que você tanto sonhou quando você tiver 18 anos. E aquilo pra mim foi muito estranho, porque eu tinha 12 anos, eu não sonhava com nenhum intercâmbio. Então na hora eu só deixei guardado e enfim. E ao longo da minha vida, o tempo foi passando e eu vi como aquilo foi sendo construído no meu coração. Eu vi algo sendo lapidado em mim, um desejo surgindo. É como se naquele momento tivesse a terra, a semente foi plantada e ao longo do tempo foi surgindo, foi brotando e foi crescendo, e hoje pra mim é um sonho de verdade, e o legado tá proporcionando isso. Foi algo que os meus pais viram, Ana, não tem outra sugestão, não tem outra opção, é esse o intercâmbio que o Senhor te prometeu nos 5 anos atrás. Então, mesmo que talvez nas circunstâncias não dê certo de eu estudar lá estudar mesmo como aluna, eu creio que essa viagem vai acontecer algo lá. Minha mente, eu vou ter uma direção, coisas vão ser clareadas na minha cabeça, então eu tô com muita expectativa e vai ser algo sobrenatural. Só queria falar um pouquinho. Às vezes, eu acabei esquecendo de falar isso na minha parte, mas às vezes a gente não consegue se enxergar nesse lugar e pessoas constroem essa visão dentro de você, sabe? Eu lembro que nesse período em que eu tava falando, em que eu tive esse atrito com meu pai ali, que ele falou, não, então tu não vai viajar, tu não quer estudar lá, não faz sentido. E nesse mesmo dia o Gabi me mandou uma mensagem, não foi no mesmo dia, mas foi num período ali próximo. O Gabi me mandou uma mensagem falando assim, cara, foi enquanto eles estavam lá, na verdade, enquanto eles estavam em setembro do ano passado lá.
e o Gabi me falou assim, cara, eu te vejo muito aqui e eu só consigo te enxergar aqui, cara, tu pertence a esse lugar, já te vejo assim. E eu meio que ignorei, porque pra ele seria muito legal ter mais um amigo estudando lá com ele, sabe? Mas eu realmente guardei isso pra mim. E aí, aqui no colégio, a tia Rê falando muito comigo sobre o quanto ela me enxergava naquele lugar. Teve uma ocasião que o meu pastor, ele falou sobre isso pra mim. Ele perguntou, tá, e tu não tem o desejo de estudar fora? Porque, tipo, realmente, as pessoas enxergam coisas na gente que muitas vezes a gente não consegue enxergar. E Deus usou várias pessoas na minha vida pra me fazer criar esse desejo, sabe? Gerar esse desejo dentro do meu coração, e eu tenho certeza que isso tem um propósito por trás, né? Nada acontece por acaso. É isso aí. Gente, chegamos ao final. Peraí. Uma pergunta, já que tá acabando, né? Já que tá acabando. Vamos É a lá, pergunta que eu queria perguntar antes. Gente, olha só. Vocês estão indo pra faculdade dos Estados Unidos. O que vocês pensam depois, quando terminar a faculdade? Porque o Léo falou o seguinte, pô, o sonho de estudar lá envolve coisas muito grandes, tipo assim, um Mustang, um Big Mac, dólar, sabe? Esse desejo tem isso. Mas e depois? O que vocês pensam? Vocês pensam em ficar nos Estados Unidos? Vocês pensam em voltar pro Brasil? Como é que essa ideia na cabeça de vocês? Cara, uma coisa que essa experiência tá me ensinando é que a lógica muitas vezes... Não dá pra ter certeza de Entendeu? nada. Não dá pra ter certeza de nada. Eu não iria, entendeu? No meio do ano, se tu me perguntasse o que tu vai fazer no final do ano, a última coisa que eu ia dizer é ir pros Estados Unidos. Então eu tenho 4 anos pra frente num lugar totalmente ativado profeticamente. Eu vou viver aquela experiência 100% de mim e eu tenho certeza que o Senhor vai me dar o próximo passo. E assim, a gente só tem o próximo passo, né? Isso que é viver por fé, então. Isso. Eu tenho certeza que vai ser um futuro brilhante, mas não sei o que o Senhor tem preparado ainda. É isso aí. Sinceramente, é praticamente a mesma coisa. Eu tenho muitos desejos que eu quero fazer depois da universidade. Porém, eu entendi que eu tenho que estar com meus olhos fixos em Jesus. E eu sempre carrego comigo muita palavra que quando Pedro foi chamado para as águas, Pedro caminhou por uma palavra. Foi a palavra de Jesus falou, venha ao meu encontro. E enquanto Pedro está com os olhos fixos dele em Jesus, ele não cai. Ele continua seguindo, continua caminhando para aquela palavra. Só que no momento que ele tira os olhos dele de Jesus, ele olha para onde ele está andando, ele cai. E ele pede o socorro de Jesus. Então, uma coisa que eu entendi é que eu não vou tirar meus olhos de Jesus. E aonde eu for, é porque é para lá que eu tenho que ir. Como a Bia falou, não dá de esperar nada. Então, tipo, o meu desejo agora é permanecer lá, né? Se tudo der certo, mas tem 1 milhão de coisas para acontecer ainda. Tem que viver um dia de cada vez. Se em 40 dias aconteceu tudo isso, né? Gente, então, obrigado. Poxa, eu tô muito orgulhoso. Sabe aquele pai que tá orgulhoso do filho, assim? Eu tenho muito orgulho de vocês, né? E eu fico muito feliz porque o Colégio Legado, desde a nossa liderança, que é o pastor Marcelo Cruz, né? A gente sempre pensa em oferecer o melhor para os nossos alunos e tudo com muita excelência, né? Para você que está em casa, se você tem o desejo de viver essa experiência como eles viveram, então tem que fazer o checklist, né? Então, tira nota boa desde o 9º ano, Ajuda isso é muito. importante, isso ajuda muito até, gente, importante falar, nas possibilidades de bolsas, né, de desconto, como vocês aqui receberam, Sim. por conta do histórico escolar de vocês, por conta de tudo que vocês, prática de esporte, né, todos os tipos de extracurricular, enfim, atividades, né? Também, né? Tipo, Isso. títulos, assim, simulados de... Tem que ser destaques, né? Tem que destaques. ser. Participa dos simulados. É importante também a carta de referência que o colégio manda, porque aqui a gente não mente, a gente fala, não, é um bom menino, não, ele não adianta, incomoda. ele chega atrasado todos os dias, né? Ele toma café demais. Ele toma café demais, né? Mas assim, se você tem esse desejo, primeiro, se você não faz parte do Colégio Legado, se matricule, né? Isso de fato, assim. E tudo que Mais eles falaram importante. aqui, nada foi combinado. Foi para mostrar realmente para você que você tem uma grande oportunidade de viver uma vida extraordinária. E o Colégio Legado está aqui para te apoiar. E de fato, a gente termina esse podcast falando que histórias, né, como a deles, mostram que não há limites para quem tem apoio, coragem e fé. E propósito de vida, né? Sim. E a gente quer convidar todos vocês a viverem também uma vida extraordinária como eles estão vivendo até aqui e vão viver muito mais. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês que estão indo agora no mês de agosto para os Amém. Estados Unidos. A gente que vai em setembro lá ver eles, visitar, comer uns McDonald's, né? Passar numa Ross, Fazer umas uma compras. comprinha. E a gente convida você para curtir e compartilhar
o canal do Colégio Legado lá no Spotify e também no YouTube e acompanhar, né, os nossos próximos episódios. Um abraço, até o próximo. Life is a highway.